Você pode ter o melhor papo do mundo, ser inteligente, experiente, até bem-sucedido. Mas se a sua linguagem corporal estiver te sabotando, ninguém vai te levar a sério. E aqui vai a parte que dói. Antes de você dizer qualquer palavra, as pessoas, e principalmente as mulheres, já decidiram se vão te respeitar, se vão te ouvir ou se vão te ignorar. Tudo isso com base em como você entrou no ambiente, como você andou, como você parou, como seu corpo se posicionou. Você achava que a comunicação começava na boca? Começa no corpo. E o seu corpo está falando o tempo inteiro. A pergunta é: o que ele está dizendo sobre você, sem que você perceba? A maioria dos homens entra em um lugar como se estivesse se escondendo. Ombros caídos, passos rápidos, mãos inquietas, olhar perdido. Mesmo sendo bons caras, eles já entregaram uma imagem de fraqueza, dúvida e insegurança, antes mesmo de dizer oi. Enquanto isso, um homem que domina a própria linguagem corporal entra em silêncio, mas imediatamente é percebido como alguém de valor, alguém que carrega presença, que chama atenção, que impõe respeito, sem forçar nada. É o andar, é o ritmo, é a postura, é o contato visual, é o controle dos gestos. E o mais louco, você pode aprender isso. Você pode reprogramar a forma como seu corpo se comporta e começar a transmitir poder, calma, confiança e liderança sem abrir a boca. Neste vídeo, você vai descobrir 10 elementos invisíveis da sua linguagem corporal que definem como as pessoas te veem, principalmente as mulheres. Porque o jogo da atração não começa quando você fala. Ele começa quando você entra. E se você entra mal, nem a melhor conversa do mundo te salva. Primeira, a forma como você entra em um ambiente. Essa é a primeira impressão real. E a maioria dos homens está falhando miseravelmente aqui, sem nem saber. Você pode estar bem vestido, perfumado, com boa aparência, mas se a forma como você entra em um lugar passa ansiedade, pressa ou desconexão, o seu valor cai imediatamente. Sabe aquele cara que entra rápido demais? Cabeça baixa, passos curtos, olhando para o celular ou para qualquer canto, tentando parecer despreocupado? Ele não entendeu ainda que a entrada é o começo da narrativa. Porque quando você entra em um ambiente, as pessoas já começam a te ler. Especialmente as mulheres. Elas não precisam nem olhar direto. Elas sentem. Agora, vamos inverter o cenário. Um homem entra com passos firmes e lentos, ombros para trás, cabeça erguida, olhar focado e sem pressa. Ele não precisa dizer nada. A sala já entendeu que ele chegou. E aqui está o segredo. Esse tipo de entrada não é sobre chamar atenção. É sobre transmitir intenção e presença. É dizer com o corpo: eu estou confortável comigo. Eu não preciso provar nada. Eu pertenço onde eu estiver. Isso é o oposto do homem que entra pedindo aprovação com os olhos. E o mais poderoso, você pode começar a treinar isso agora. Toda vez que entrar num lugar, uma loja, uma sala, um restaurante, uma reunião, entra como se o ambiente estivesse esperando por você. Não com arrogância, mas com calma, presença e consciência corporal. Respiração lenta, passos firmes, olhar observador, sem pressa, sem medo, sem fuga. É nessa hora que, sem dizer nada, você já se diferencia de 90% dos homens. Você já se posiciona. Você comunica valor antes da fala. Porque no final das contas, quem sabe entrar, sabe dominar. E quem domina com o corpo, nunca precisa gritar. Segunda a velocidade dos seus movimentos. Você quer saber se um homem é seguro ou ansioso? Observe a velocidade com que ele se move. Esse é um dos sinais mais invisíveis e mais reveladores da sua linguagem corporal. Homens que se movem rápido demais, que gesticulam o tempo todo, que andam como se estivessem atrasados, estão inconscientemente transmitindo ansiedade, nervosismo ou falta de controle. E mulheres percebem isso imediatamente. Elas podem até não saber explicar o motivo, mas sentem. Tem algo nesse cara que não transmite paz.
Ele parece agitado demais. Agora, vamos inverter o cenário. Um homem que se move devagar, mas com intenção, que ajusta o relógio sem pressa, que vira o corpo com calma, que gesticula de forma controlada, que anda como se estivesse no ritmo dele, não do ambiente. Esse homem impõe respeito. Ele não está correndo atrás de nada. Ele é o centro. O ritmo parte dele. E o mais interessante, movimentos lentos não significam fraqueza. Na verdade, são percebidos como poder, porque mostram que você não está em modo reativo. Você está no controle. Você já reparou que CEOs, líderes, caras de alto valor social, geralmente se movem com calma? É porque eles sabem que pressa demais é linguagem de quem tem algo a provar. Quer parecer mais forte, mais presente, mais magnético? Diminua a velocidade dos seus movimentos, na forma como você senta, na maneira como você olha, no tempo que você leva para responder, em tudo. Isso muda completamente a energia que você transmite. E mais, quando você desacelera, as pessoas ao seu redor ajustam o ritmo para te acompanhar. Você se torna referência. Você se torna aquele que comanda sem dizer uma palavra. Então observe-se. Você está se mexendo com consciência ou está se movendo como quem quer desaparecer logo? Poder não corre. Poder caminha. Terceiro contato visual, firme e calmo. Você pode estar dizendo coisas certas, com aparência certa. Mas se o seu olhar falha, você perde autoridade na hora. O contato visual é um dos sinais mais poderosos da sua linguagem corporal. E é também um dos mais mal usados pelos homens. A maioria faz o seguinte: desvia o olhar rápido, olha demais e parece ansioso, pisca demais, fica inquieto, ou evita contato direto como se estivesse pedindo desculpas pela própria presença. Resultado: transmite insegurança. E insegurança, antes mesmo de falar, diminui sua energia masculina. Agora, quando você encara alguém com um olhar firme, calmo, sem tensão, você comunica instantaneamente: eu sei quem eu sou. Eu estou aqui. Eu não tenho medo de ser visto. E isso impõe respeito. Não precisa ser intimidador. Na verdade, quanto mais natural, melhor. O segredo está na firmeza sem agressividade. Mulheres percebem isso de longe. O homem que sabe olhar nos olhos, sem pressa, sem esforço, sem fugir, já se destaca. Porque elas sentem que ele não precisa se esconder. E mais, esse olhar cria tensão emocional. Principalmente quando você segura o olhar por alguns segundos em silêncio. Ela sente a presença, sente o domínio, sente que está diante de alguém que não reage, conduz. Agora, aqui vai um exercício simples. No próximo diálogo, segure o olhar 2 segundos a mais do que o normal. Não force, apenas sustente, respire e mantenha o foco. Você vai sentir a diferença no clima. Vai perceber que sua presença ganha peso. Contato visual firme e calmo é como dizer sem palavras: eu tô aqui e não preciso me provar. É o oposto da agitação. É o oposto do desespero por aceitação. É o sinal claro de que você tem valor. E sabe disso. Homens que dominam o olhar não precisam gritar, nem se mostrar, porque os olhos já disseram tudo. Quarto, o posicionamento dos ombros e peito. Esse é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais impactantes da sua linguagem corporal. O jeito como você posiciona seus ombros e seu peito fala por você o tempo todo, mesmo quando você está calado, mesmo quando ninguém está te olhando diretamente. Seu corpo transmite uma mensagem clara: esse homem está confiante ou está encolhido no mundo? O que a maioria dos homens faz sem perceber? Ombros caídos para frente, peito retraído, corpo curvado, como se estivesse se escondendo, cabeça baixa, como quem não quer ser notado. Esse conjunto passa a imagem de insegurança, submissão e falta de autoridade. É linguagem corporal de quem não se sente no direito de estar onde está. Agora, quando você abre os ombros naturalmente,
alinha a coluna e mantém o peito levemente projetado, você ativa uma imagem de força e confiança silenciosa. E atenção, não é sobre inflar o peito como se fosse um galo de briga. É sobre estrutura, presença, espaço. Mulheres percebem isso instantaneamente. Mesmo que inconscientemente, elas são atraídas por homens cuja postura comunica: eu estou aqui, eu sou seguro, eu sou forte. E isso não tem nada a ver com músculos. Tem a ver com a forma como você ocupa o seu corpo. Tem a ver com a mensagem que você transmite sem precisar abrir boca. Um homem com postura firme, peito aberto e ombros relaxados não parece alguém tentando se provar. Ele parece alguém que já se provou, para si mesmo. E esse tipo de postura não só atrai mulheres, atrai respeito. Você se torna mais notado em reuniões, em conversas, em qualquer ambiente. Treine isso. Ombros para trás, sem rigidez, peito ligeiramente aberto, queixo na linha dos olhos, não caído, respiração profunda e ritmada. Você não precisa falar de autoconfiança quando o seu corpo já está gritando isso por você. Quinto, o jeito que você ocupa espaço, sem medo. Esse é um detalhe que separa homens comuns de homens que impõem presença sem dizer nada. E o melhor, é simples de perceber, fácil de treinar e extremamente poderoso. Vamos direto ao ponto. Homens de alto valor não se encolhem. Eles não ocupam menos espaço para parecer humildes, nem se comprimem para não incomodar. Eles não cruzam braços e pernas o tempo todo, nem ficam se encolhendo em cantos ou cadeiras. Por quê? Porque inconscientemente isso passa a mensagem de que você não quer ser notado. Ou pior, que você não acredita ter o direito de ocupar aquele espaço. Agora, o homem que senta com os ombros abertos, que coloca os pés bem firmes no chão, que se movimenta com amplitude e segurança, sem exagero, ele transmite: eu estou aqui e eu pertenço aqui. E o mais interessante, ocupar espaço não é sobre ser espalhafatoso. É sobre mostrar presença física e energética, mesmo em silêncio. Mulheres reparam muito nisso. Mesmo que você esteja calado, se o seu corpo estiver contraído, suas mãos escondidas, seus pés juntos e sua postura fechada, a leitura é de insegurança. Mas se você está ali, relaxado, aberto, centrado, a percepção é de domínio. Você passa confiança. Você parece acessível, mas ao mesmo tempo firme. O principal, você passa masculinidade silenciosa. Outro detalhe. Isso vale também para quando você está em pé. Ficar parado num canto, se mexendo demais, segurando objetos como escudo, bolso, celular, copo, tudo isso diminui seu impacto. Já o homem que fica com postura estável, sem se esconder, que sabe onde posicionar as mãos e se move com naturalidade, domina o ambiente sem esforço. Então comece a observar. Como você senta? Como você anda? Como você se posiciona quando está em grupo? Ocupar espaço com naturalidade é um dos maiores sinais de alto valor. O homem que transmite isso com o corpo não precisa provar nada com palavras. 6. Como você usa as mãos ao falar? Você quer parecer mais confiante, mais convincente e mais magnético? Observe suas mãos. Sim, as mãos. Elas são um dos instrumentos mais potentes da sua linguagem corporal, e a maioria dos homens desperdiça esse poder. Quando você fala, e suas mãos estão escondidas, agitadas, enfiadas no bolso ou gesticulando de forma aleatória e nervosa, você está passando uma mensagem clara. Eu não tô seguro do que tô dizendo. Eu tô tentando parecer relaxado, mas tô tenso. E as mulheres, mesmo sem perceber conscientemente, sentem isso. Elas reagem à sua energia antes das suas palavras, agora. Quando você fala com gestos lentos, intencionais, abertos, com as palmas visíveis e os movimentos alinhados com o que você diz, você comunica clareza, verdade e liderança. As mãos são uma extensão da sua energia interna. Se você está centrado, calmo e confiante, elas também estarão.
O homem que sabe usar as mãos transmite autoconfiança, porque ele não precisa se esconder. Segurança emocional, porque ele não tem medo de ser visto. Presença real, porque seu corpo inteiro participa da conversa. E aqui vai o detalhe mais forte: mãos abertas, com movimentos calmos, transmitem confiança instantânea. Enquanto mãos escondidas ou gestos agitados geram desconfiança e desconexão. Quer um exercício simples? Na sua próxima conversa, deixe as mãos visíveis. Use movimentos suaves para pontuar o que diz. Evite exageros ou agitação. E se não souber o que fazer com elas, simplesmente apoie de forma natural sobre a mesa ou entrelaçadas levemente no colo. E quando você precisar fazer uma afirmação forte, acompanhe com um gesto leve, mas firme. O impacto dobra. No final das contas, quem fala com o corpo inteiro é mais memorável. E o homem que domina até o movimento das mãos, domina a atenção de todos, inclusive a dela. Sétimo, onde você coloca os olhos quando não está falando. Esse detalhe parece pequeno, mas diz muito sobre você. Na verdade, fala mais do que suas palavras, porque quando você não está falando, as pessoas te observam. E se você não sabe onde colocar seus olhos, o seu valor percebido desaba sem você perceber. O que a maioria dos homens faz? Fica olhando para o celular, olha para o chão, fica perdido no nada, evita contato visual como se estivesse desconfortável no próprio corpo. Resultado? Eles passam a imagem de que não estão presentes. Ou pior, que estão inseguros, desconectados, pequenos. Agora, quando um homem não está falando, mas continua com o olhar calmo, atento, observador, ele transmite um tipo de presença que prende a atenção, mesmo em silêncio. Esse olhar não precisa ser fixo ou forçado. Na verdade, quanto mais natural, melhor. É aquele olhar que acompanha o ambiente com consciência, que observa com curiosidade, não com ansiedade, que mostra que você está ali, completo, atento, firme. Isso é raro e, por isso, poderoso. Durante uma conversa em grupo, por exemplo, o homem que observa quem está falando com expressão serena, que mantém contato visual sem exagero e que não se distrai como um garoto. Esse homem transmite domínio. Ele não está tentando aparecer, mas ele é notado. E mais, o olhar durante o silêncio cria tensão, principalmente com mulheres. Se enquanto alguém fala, você está ali presente, olhando direto, sem parecer desesperado, ela sente. Esse cara está no controle. Ela começa a se perguntar: o que ele está pensando? Por que ele não parece ansioso como os outros? Será que ele percebeu algo? Você cria presença sem abrir a boca. Então, da próxima vez que você não estiver falando, não fuja. Não se esconda no celular. Mantenha os olhos em posição de liderança silenciosa, porque o homem que sabe olhar em silêncio fala com muito mais força quando decide abrir a boca. Oitavo, seus gestos quando está ouvindo, não falando. A maioria dos homens acha que presença é construída só enquanto estão falando. Mas o que quase ninguém percebe é que a forma como você reage enquanto está ouvindo fala mais sobre você do que qualquer discurso. Sim, enquanto você ouve, seu corpo está sendo lido. Por ela, pelo ambiente, por quem estiver ao redor. E aqui vai o erro de muitos. Ficam inquietos, mudando de posição o tempo todo. Mexem nas mãos, no rosto, no celular. Têm expressões vazias ou desligadas. Parecem que estão ali por obrigação, não por presença. Resultado? Você transmite desinteresse, impaciência ou desconexão emocional. E isso corta qualquer tensão, qualquer conexão, qualquer valor. Agora, o homem que ouve com o corpo totalmente presente, olhar atento, que inclina levemente o tronco em direção à pessoa, que reage com o rosto de forma sutil, com interesse real, sem forçar, ele se torna magnético até no silêncio. Você não está apenas esperando sua vez de falar. Você está ouvindo com intenção. E isso,
Num mundo onde todo mundo só quer ser ouvido, faz de você uma presença rara. As mulheres percebem isso com extrema sensibilidade. Se você ouve com os olhos, com a respiração controlada, com o corpo presente, ela sente. Esse cara presta atenção. Esse cara tá aqui de verdade. E mais, gestos lentos enquanto ouve, como apoiar o queixo, cruzar os dedos com calma, reagir com um sorriso contido ou um leve levantar de sobrancelha, passam leitura, presença e maturidade. Você vira aquele que escuta antes de agir, e isso gera respeito, curiosidade e desejo. Então, a próxima vez que estiver ouvindo alguém, especialmente uma mulher, desacelere. Fique imóvel com propósito. Deixe que o seu rosto e corpo comuniquem que você está ali, sem ansiedade, sem distração, sem fuga. O homem que domina o corpo enquanto ouve. Domina o impacto quando fala. Nono, seu silêncio, compostura. Pouca coisa impõe tanto respeito e atrai tanto quanto um homem que sabe ficar em silêncio com postura. Sim, o silêncio fala. E se você ainda não entendeu isso, pode estar perdendo o seu maior poder de presença. O homem que fica quieto porque não tem nada a dizer, que se esconde no canto, que desvia o olhar, que se contrai enquanto está calado, passa a imagem de fraqueza, desconforto, ausência. Agora, um homem que fica em silêncio com calma, que mantém a postura ereta, respiração controlada, olhar atento e energia firme, esse cara domina o ambiente sem precisar disputar atenção. Ele não fala porque está inseguro. Ele não fala porque não precisa. E sabe o que isso ativa? Curiosidade, tensão, interesse. As pessoas se perguntam: o que ele está pensando? Por que ele está tão tranquilo? Ele é reservado ou perigoso? O silêncio, quando vem acompanhado de postura, é leitura pura. É como se o seu corpo dissesse: eu estou confortável em ser quem eu sou. Não preciso me exibir. E esse tipo de energia é raro, porque a maioria dos homens preenche o silêncio com nervosismo, rindo à toa, fazendo piada forçada, tentando manter a conversa viva o tempo todo. Mas o homem que fica quieto, sólido, presente, com as costas retas, queixo alinhado e olhar firme, faz as pessoas quererem saber mais. E com as mulheres, o efeito é ainda mais forte, porque o silêncio bem sustentado ativa a tensão emocional, principalmente quando o clima já está sendo construído. Você não entrega tudo de uma vez. Você fica ali, firme, enquanto ela sente. E isso vale ouro. Então pratique. Fique confortável no silêncio. Respire fundo. Sustente sua presença com o corpo, não com a fala. E deixe o ambiente sentir sua energia. O homem que domina o silêncio é o homem que mais impacta quando escolhe falar, porque todo mundo já sentiu ele antes disso. 10. O momento em que você decide se mover ou ficar parado, esse é um detalhe que pouquíssimos homens percebem, mas que muda completamente a forma como os outros te enxergam, principalmente as mulheres. Não é só como você se move, é quando você escolhe se mover ou ficar parado. E essa escolha, mesmo inconsciente, revela seu nível de autocontrole. Homens que estão sempre se mexendo, levantando sem necessidade, mudando de posição, balançando o pé, mexendo no celular, ajeitando o cabelo o tempo todo, transmitem uma mensagem clara: eu tô desconfortável com a minha própria presença. Agora, o homem que fica parado com intenção, que só se move quando precisa ou quando escolhe, passa autoridade. Ele mostra que está confortável no próprio corpo. Ele não reage ao ambiente. Ele comanda o ritmo. E o mais poderoso: quando esse homem finalmente se move, todo mundo percebe. Porque existe uma diferença entre movimento por ansiedade e movimento por decisão. Sabe aquele cara que está em pé, parado, tranquilo, observando? E quando ele se movimenta, caminha, muda de posição ou simplesmente vira o corpo, você sente o movimento dele?
Esse é o tipo de homem que faz o ambiente reagir a ele, não o contrário. E com mulheres, isso gera um tipo de tensão quase invisível. Elas sentem que ele está no próprio ritmo, e isso é extremamente atrativo. Quer testar isso? Da próxima vez que estiver num ambiente social, em vez de ficar se mexendo o tempo todo, fique parado. Calmo, seguro. Respire com controle. Observe. E quando decidir se mover, seja para andar, sentar ou se aproximar de alguém, faça isso com firmeza e sem hesitação. Você vai sentir a diferença. E os outros também. No final, o homem que domina o momento do movimento, domina o ritmo de tudo ao redor. Ele não corre atrás da energia. Ele é a energia. Você pode ter a melhor conversa do mundo, os melhores argumentos, o melhor estilo. Mas se a sua linguagem corporal te sabota, nenhuma palavra vai te salvar. Aqui vai a verdade que ninguém te contou. O mundo decide o seu valor em silêncio, antes de você abrir a boca. Se o seu corpo comunica fraqueza, pressa, insegurança ou carência, o ambiente inteiro já te leu como homem de baixo valor. Mesmo que você diga tudo certo depois. Mas se você domina o seu corpo, a postura, o olhar, o silêncio, o tempo de resposta, o espaço que ocupa, você se torna o tipo de homem que é notado em silêncio, respeitado sem esforço e desejado sem implorar. Por isso, comece a treinar isso hoje. E se alguma dessas 10 mudanças já fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero saber onde você vai começar a evoluir. Eu leio tudo e respondo o máximo que posso.